Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou André Campelo, estudante da Faculdade de Odontologia da UFBA, e hoje eu apresento para vocês o trabalho intitulado Abordagem Clínica das Lesões de cárie secundária, Desafios Diagnósticos, Prevenção e Tratamento. Esse trabalho não seria possível sem a colaboração das minhas colegas e amigas Karine Almeida, Elise Rodrigues, Letícia Sampaio e Luiz Venas, sob a orientação da nossa queridíssima professora doutora Lívia Vitória. A nossa apresentação foi organizada dessa maneira, com introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão, considerações finais e referências bibliográficas. Lesões de cárie secundária. Também denominadas lesões de cárie recorrente, são definidas como lesões que surgem adjacentemente às margens de selantes ou restaurações pré-existentes. No caso, essas lesões apresentam a patogênese semelhante às lesões de cárie primária, mas são, porventura, associadas a restaurações. Essas lesões são majoritariamente associadas a restaurações defeituosas e ou insatisfatórias, em que na presença de gaps há infiltração na interface dente-restauração. O manejo das lesões de cárie secundária representa um dos maiores desafios da odontologia restauradora, sendo um dos principais motivos de falhas e insucesso das restaurações e a consequente manutenção do ciclo restaurador repetitivo, independente do material restaurador utilizado. Nessa imagem de Torres et al., nós temos uma representação bem fidedigna das lesões de cárie secundária, né? Como elas surgem clinicamente. E nós estaremos com mais detalhamento posteriormente. Os objetivos desse trabalho são descrever as principais características e fatores relacionados à lesão de cárie secundária, bem como retratar os métodos de detecção, controle e tratamento. Na metodologia, foi realizada uma busca bibliográfica na base de dados PubMed, utilizando os termos Secondary Caries e Caries Around Restorations, processados com o operador booleano AND. Como critério de inclusão, nós selecionamos os artigos que trouxessem os aspectos clínicos e radiográficos das lesões de cárie secundária, bem como alternativas de métodos de detecção e tratamento dessas lesões. E como critério de exclusão, artigos anteriores a 2013 e artigos não revisados na língua inglesa. Sendo assim, 13 artigos foram selecionados. Então, gente, uma gama de fatores tem sido associada ao risco de desenvolvimento de novas lesões. Mas será que é possível controlar esse risco? Com certeza sim. Se os fatores que eu listarei agora forem controlados, certamente o risco também será. Então, inicialmente, nós temos a localização da lesão. A vasta maioria das lesões de cárie secundária são encontradas nas margens cervical ou gengival de restaurações, em dentes posteriores, em região interproximal e em zonas mais profundas. Isso se dá pelo fato do substrato mais presente nessas regiões ser a dentina e não o esmalte, o que aumenta, portanto, a susceptibilidade ao desenvolvimento de novas lesões. Isso fundamenta, portanto, uma prevalência maior de lesões em cavidade classe 2. O risco de cárie do paciente também é algo muito fundamental. Pacientes com alto risco a cárie têm taxas têm taxas significativamente maiores de sucesso do que pacientes com baixo risco. Isso se dá porque, geralmente, na maioria dos casos, o paciente tem somente a lesão tratada e não a doença. Então, o paciente tem uma adesão satisfatória ao tratamento e mantém os hábitos deletérios, com uma higienização deficiente, associada ao não uso de fio dental, uma ingestão frequente e rica em carboidratos fermentáveis, e isso deve ser muito bem avaliado antes do tratamento. E também a idade do paciente, que não é trazida de forma clara, mas por conta de uma prevalência, é mais comum em pacientes jovens e idosos. O nível socioeconômico do paciente é trazido de uma forma indireta, porém, por conta dos seus hábitos alimentares e comportamentais, associada a uma dieta desbalanceada, surge uma tendência maior a desenvolver lesões de cárie secundária. E, talvez um dos mais importantes, a habilidade do operador. Eu falei inicialmente que as lesões de cárie secundária estão associadas a restaurações defeituosas e insatisfatórias. Sendo assim, a expertise, o conhecimento e a cautela do operador vão impactar diretamente na integridade e na longevidade das restaurações. Então, é fundamental. E por último, e mais importante, os critérios e métodos de detecção. Mas antes de falar deles propriamente dito, uma coisa que é trazida na literatura recorrentemente. Diferentes materiais afetam o risco à cárie secundária? Será que os diferentes materiais restauradores utilizados podem aumentar o risco de desenvolver novas lesões? Estudos in vitro e in vivo e ensaios clínicos
trouxeram comparações dos diferentes materiais restauradores, entre amálgama, resina composta e cimentos ionoméricos, por exemplo. E eles convergem a uma resposta, em que a maior susceptibilidade a desenvolver novas lesões ocorre em materiais resinosos. Isso ocorre provavelmente pelas características inerentes do material, como a contração de polimerização, em que, com o rompimento da união, há infiltração na interface, bem como a necessidade de adesão com a formação da camada híbrida, em que, com as forças oclusais durante a mastigação e a ação da saliva, degradam a camada híbrida. Isso aumenta a susceptibilidade. Ok, há uma certa evidência, há uma base científica, mas muitas limitações foram encontradas nesses estudos. Como, por exemplo, nós não temos dados epidemiológicos suficientes. Qual é realmente a quantidade, a prevalência de lesão de cárie secundária? Qual dessas surge em amálgama e surge em resina? Nós não temos esses dados precisamente. E também esses estudos foram realizados em pacientes com baixo risco à cárie, no ambiente controlado. Então nós não sabemos como essas lesões se comportariam em pacientes com alto risco, sobretudo nos diferentes materiais restauradores. Então, outra limitação. E o principal é que a resina composta esteve presente e mais prevalente em todas as restaurações avaliadas. E matematicamente, as chances da resina ser mais prevalente são maiores. Então, mais investigações aprofundadas precisam ser realizadas, e sendo assim, os fatores mais relacionados ao desenvolvimento de novas lesões são relacionados à habilidade do operador e ao risco à cárie do paciente. Tá certo, gente? E nós entramos, então, nos métodos e critérios de diagnóstico. É muito importante que nós consigamos detectar a lesão o mais precocemente possível, para que nós paralisemos a progressão da lesão e, portanto, possamos intervir de uma forma menos invasiva. Primeiro passo de todos, e talvez um dos mais subestimados, uma anamnese, gente. Anamnese bem detalhada, bem criteriosa, bem feita. O paciente tem alguma sintomatologia dolorosa? Ele consegue com precisão localizar onde é essa sintomatologia? É uma dor espontânea ou é uma dor provocada? Qual é o estímulo dessa dor? São alimentos gelados, bebidas geladas, doces, o contato oclusal? Essa dor cessa imediatamente ou demora para cessar? Então, todos esses dados vão fundamentar o nosso diagnóstico. Então, é muito importante que nós façamos com muita atenção. E, além disso, os métodos de detecção propriamente ditos, que são os exames visual, tátil e exame radiográfico. O exame visual vai avaliar a alteração de cor do material, como descolorações, manchamentos da restauração e também uma desmineralização adjacente do substrato. Por exemplo, nessa imagem da Marco et al., nós temos uma restauração de resina composta classe 2 e nós temos aqui o manchamento da restauração associada a uma desmineralização do esmalte, aqui nas letras C, D, E e um pouquinho da F, a gente consegue ver, certo? Também temos o exame tátil, que avalia a consistência do tecido, sobretudo na presença de microcavidades e gaps. Então, aqui nessa imagem, Torres et al., também na cavidade classe 2, uma restauração de amálgama, é perceptível avaliar a presença de uma microcavidade, mas precisamos sondar para ver a profundidade dessa cavidade, para avaliar se tem tecido amolecido, ok? E nós também temos o exame radiográfico, que é utilizado em associação com os exames visual e tátil. E ele vai avaliar padrões de desmineralização, que vão surgir radiograficamente, como linhas, faixas ou áreas radiolúcidas associadas à margem de uma restauração. Então, por exemplo, nessa radiografia interproximal de Chapman et al., nós temos aqui, nesse segundo premolar inferior, uma área radiolúcida, cavidade classe 2, quando uma faixa radiolúcida associada à margem de uma restauração. E também em Lendiut et al., nós temos uma área radiolúcida associada a uma margem de uma restauração. Nesse outro slide, nós temos mais duas imagens também. Ferrari et al., uma linha radiolúcida, também uma área associada a mais de uma restauração. E Montoto et al., no dente superior, uma faixa radiolúcida associada a mais de uma restauração. Então, lesão de cárie secundária, não é? Gente, é aí que tá. Não é. Essas duas imagens, na verdade, representam a presença de materiais forradores. Então, a gente vê que o diagnóstico não é tão simples assim. Até porque essa descrição radiográfica pode ser sugestiva de tantas coisas. Pode ser uma desadaptação do material restaurador, pode ser a presença de um material forrador ou base protetora, pode ser uma linha de adesivo mais espessa, uma dentina desmineralizada. Então, por isso que eu digo, desanamnese com muito critério, pois cada exame tem a sua limitação.
Por exemplo, não é sempre possível detectar uma desmineralização em radiografia, assim como também no exame visual, o material restaurador pode mascarar a presença da lesão. Ok, gente? Ótimo. Então, diagnosticamos, detectamos a lesão de cárie secundária. E agora, nós vamos avaliar os fatores que influenciam o tratamento. Então, qual o risco de cárie do paciente? É um alto ou baixo risco? Já falamos. A velocidade de progressão da lesão é uma lesão aguda que põe em risco a vitalidade pulpar? Ou é uma lesão mais de progressão lenta, talvez cronificada, que coloca em menos risco a biologia do dente? Essa lesão tem alguma cavitação? Se tem presença de cavitação, qual é a profundidade? Ela é rasa ou é profunda? E um dos mais importantes, o paciente é colaborativo, porque isso pode permitir a utilização de abordagens menos invasivas, que é o que nós, atualmente, na nossa odontologia, né, procuramos. Então, nós vamos para os métodos de tratamento, depois de avaliar esses fatores. Inicialmente, nós temos o monitoramento, a forma menos invasiva de todas. Está relacionada à presença de lesões não cavitadas, provavelmente uma desmineralização do substrato adjacente. Então, nós fazemos, gente, aqui uma preservação, um acompanhamento com o paciente, associada à fluoterapia, a uma orientação de higiene, uma orientação dietética, certo? Então, é um acompanhamento da restauração, se a lesão não evolui, ok? Porque nós podemos remineralizar uma lesão inicial. Nós também temos o conserto. O conserto também é uma abordagem não invasiva que não envolve a remoção de estrutura dental e que é indicada para pequenos ajustes que clinicamente não são insatisfatórios. Então, um acabamento e polimento mais criterioso, no máximo utilizar um selante para selar a presença de gaps, tá bom? Nós entramos também no reparo da restauração. O reparo é uma abordagem que preserva a estrutura dentária remanescente, mas aqui já envolve a adição de material restaurador, associada também ao contornamento da superfície do remanescente dental. Ela é bem debatida na literatura e as taxas de sucesso são altíssimas. E por último, e talvez um dos que nós temos que evitar o máximo, é a remoção completa e substituição completa da restauração. É uma das formas mais invasivas, associada à remoção do material restaurador antigo e a parâmetros menores, remoção de tecido sadio. E esses tratamentos subsequentes levam ao enfraquecimento do remanescente dental. E é aí que nós entramos no ciclo restaurador repetitivo, porque a longevidade da restauração e do dente são drasticamente diminuídas. Ok, gente? No caso, esses tratamentos são mais indicados para a resina composta, já que ela tem a capacidade de adesão em diferentes substratos. Mas e o amálgama, André? Então, gente, a depender do tamanho da lesão, se a lesão for muito grande, realmente a abordagem para essa lesão em restauração de amálgama é a remoção completa e substituição da restauração. Tá bom, gente? Considerações finais. Vou editar, tá, gente, ainda? Relaxa. Então, nós vimos a possível relação entre os diferentes materiais restauradores e o risco de desenvolvimento às lesões de cárie secundária, mas é preciso que mais investigações e um aprofundamento maior seja realizado. Também é importante que nós saibamos, desde a anamnese, detectar qualquer alteração, qualquer queixa do paciente. O que ele nos diz? O que ele relata? Associando com os exames visual, tátil e radiográfico. Para que, então, nós possamos tomar abordagens menos invasivas. Para que, assim, nós possamos evitar o ciclo restaurador repetitivo e aumentar a longevidade e a integridade da restauração. Sobretudo, do dente. Gente, muito obrigado pela atenção. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. E isso. Obrigado. Gente, é isso, tá? Vou revisar mais ainda. Eu sei que eu gaguejei um pouquinho, mas eu acho que tá muito boa a base.